Você concorda com ele? Você acha que as análises são feitas muito em cima dos insucessos, mas o fato da gente ter mais insucesso do que sucesso, isso não maximiza essa crítica? Porque é uma vitória contra o São Paulo e 4 insucessos seguidos, sendo 2 feios para Botafogo e Independente Del Valle, que aliás foi um jogo que ele falou pouco. Acho que ele até falou pouco, porque foi uma coisa que chamou muito a atenção. Ou você acha que ele tem razão, que realmente pode ser um prisma diferente? A gente também tem que olhar o lado bom quando o time joga bem, que esse time é enaltecido, e quando joga mal também não pode ser jogado na sarjeta, Jean. Eu acho que o grande problema do Vasco hoje não é tanto o time, é o elenco. Porque não se disputa mais partida de futebol com 11 jogadores. Não se disputa mais. Há um bom tempo, né? Bom tempo não se disputa mais. Hoje, com o nível de competitividade, ontem à noite, eu assisti a coletiva do Fernando Seabra, tá? Técnico do Técnico Bragantino. do Bragantino. Bragantino. Muito bom. Pô, pensa num cara que dá umas coletivas assim, toda hora eu vou Boa. cavocar a coletiva dele. E Muito bom. ontem ontem fizeram uma pergunta para ele sobre a marcação alta do Red Bull Bragantino e sobre as alterações e sobre o que aconteceu no segundo tempo. Resumindo para vocês, eu gosto de marcar alto, mas eu tive que fazer nessa noite, tô resumindo muito, tá? Eu tive que fazer aqui nessa noite 3 substituições que não foram substituições táticas, foram substituições que o jogo foi me impondo. E daí faltou para eu deixar esse time ainda com a tática que eu imagino para enfrentar uma equipe igual ao Flamengo, ou a maioria das equipes no Brasil, que é a história da marcação alta. Só que lá no Red Bull Bragantino, quando levanta a placa, tá os negros maravilhosos na beira do campo, que a gente sempre fala. Tá lá a força, tá lá, sabe, a entrega. Aí se o Bragantino, o Seabra tem uma equipe extremamente física, uma equipe sente quando ele não pode fazer as substituições para continuar nesse rendimento, você imagina o Vasco. Você imagina o Vasco. Que numa recomposição tem que contar com a recomposição de Nuno, de Coutinho, de Verrete. Não é fácil, cara. Não é fácil. Sabe, isso aí é muito difícil fechar essa equação. E com esse elenco, ela não vai fechar nunca. Ela não vai fechar. Eu já bati nessa tecla inúmeras vezes. Só vai fechar se a gente for no mercado e conseguir gente que consiga dar essa entrega física. E volto a falar aqui, não acho que é problema de departamento fisiológico do Vasco, preparador físico, fisiologia. Não, é característica de jogador. O Perfil, né? Nuno, eu não sei se vocês já repararam, o Nuno, sempre que ele é exigido num pique longo, numa corrida, num negócio, ele, ele já É. precisa de um tempo para. Agora, no jogo de São Januário, ele deu uma arrancada pela direita, foi para cá, escanteio para o Vasco. Gente, ele botou a bola, ele deu umas 10 baforadas até bater o escanteio, que ele tava já. Mas isso é dele, cara, não é de sacanagem dele. Ele é assim, a questão física dele é essa. Talvez nunca foi acostumado a jogar no posicionamento que está hoje no Vasco. Tanto pela beirada, exigido tanto, tático, voltar atrás, marcar, correr, sabe? Então, é, é, eu vejo que o elenco do Vasco, ele passa longe de estar entre os 8. O time do Vasco, se for nesse prisma que ele explicou hoje, que pega top 8 do time, se for comparar com o restante que tá para baixo, aí ok. Eu acho até justo. Porque assim, gente, na boa, se você pegar o titular ali do Vasco, pô, o PH. Ah, Flávio, me dá mais 2 minutos. Me Claro. dá mais 2 minutos, que agora eu lembrei de Até uma coisa que eu tô a 10. semana toda. Eu tô a semana toda para falar aqui. Eu peguei um corte nas redes sociais, Sérgio Quinto. Meu Deus, perdão que eu não vou saber o nome e a fonte. Tinha 2 gremistas e 2 colorados fazendo um quem a quem de Vasco e Grêmio antes do jogo, tá? 2 gremistas e 2 colorados. Quem sabe até a Rádio Grenal? Pode ser? Pode ser, não sei. Mas era um corte que eu peguei. Flávio, eles falando dos jogadores do Vasco, você fica assim, sabe? Será que é o Vasco mesmo? Tipo assim, ó. Eles começaram lá. Olha, eu acho que ficou
8-3 para o Vasco, no Grêmio e Vasco. Observação dos caras antes do jogo. O que os caras falaram do Tietê, os colorados, que eram 2 colorados e 2 gremistas, os colorados falaram assim, ó, olha, o Tietê no meio de campo do Inter escolhe camisa. Nós estamos falando de um time que está na Libertadores, nós estamos falando de um time que ganhou 3 seguidas agora, nós estamos falando do campeão gaúcho. Falaram com essas letras. Ó, o Tietê escolhe camisa. Ah, o Piton, ofensivamente, o que ele cruza, como ele. O PH é um monstro, né? Sabe, Flávio? Então, assim, é que a gente. E eu não consigo mais pedir calma. Não, porque o Jean torcedor, ele quer morder as costas quando ele escuta hoje. Quer ficar louco. Mas o Jean analista tem que trazer esse ponto de vista aqui, esse contraponto. Não tem jeito, sabe? Pedir para o torcedor do Vasco que ele vai ter o entendimento com esse elenco que os outros jogadores têm. Por exemplo, Flávio, quando você traz o Ramone não elogia um monte de jogador do Vasco? Quando ele fala com a gente aqui no canal? Fala. Entendeu, cara? É isso. O pessoal que tá de fora acha que a gente tem jogadores bons. Mas para nós pouca gente presta. É difícil fechar essa equação. O Pedrinho fez questão de comparar, ele enfatizou mais uma vez essa questão do top 8 justamente nesse ponto, né? Uma coisa é a expectativa, ele falou baseado na expectativa. O rendimento é uma outra história, né? Eu acho só uma coisa, gente. Eu falei isso, a gente falou isso depois do jogo do São Paulo. O time do Vasco, do 1 ao 11, vamos fazer aí como os antigos, é um time média. Porque aquele time que jogou contra o São Paulo, a gente não pode achar que é um time que desaprendeu. Nós fizemos um bom jogo contra um time que tá aí, cara. Empatou com o Bragantino, ganhou do Corinthians, estava ganhando do Juventude até agora há pouco, não sei se está ganhando ainda, enfim. Então é um time que melhorou, sabe? É um time que melhorou. O São Paulo melhorou. Aquele time não desaprendeu, mas eu me lembro, a gente falou isso aqui. O problema do Vasco é que o Vasco não tem o que o futebol pede hoje: 16, 17 titulares. A gente não tem peça de reposição. A gente não tem alternativas.